começamos a aula 4 da disciplina de estruturas de concreto e nós vamos falar do equacionamento, do dimensionamento da flexão. A gente vai escrever matematicamente como uma área de aço ela vai resistir aos esforços junto com as tensões que atuam na área de concreto. A gente já falou nas aulas 2 e 3, respectivamente, sobre os estágios de deformação e domínios de dimensionamento. A gente vai aplicar isso agora para equacionar esse processo. Vamos lá, se numa seção transversal de concreto está sendo aplicado um momento aqui conhecido, um momento MD. Esse momento MD, ele deve ser equilibrado pelas forças que acontecem no aço, uma força que acontece no aço aqui, e pelas forças que acontecem no concreto. Vou chamar aqui a força do concreto RC e aqui a força do concreto do aço RS. Essas forças elas devem se equilibrar, então RC igual a RS. E essas forças, o binário formado por elas deve equilibrar o momento. Então, RS multiplicado por um braço de alavanca é igual a RC multiplicado por um braço de alavanca, que é chamado de Z. Eles são iguais ao momento solicitante. Então, temos aqui essa expressão. Vamos tentar escrever isso. A força no aço, logicamente, ela vai depender da tensão atuante no aço. Então, eu vou chamar aqui de Fs, essa tensão atuante, multiplicado por uma área de aço. Então, esse RS é AS Fs. Qual seria a força atuante no concreto? A gente já falou nas aulas anteriores que no estágio 3, a gente simplifica o diagrama retangular, cuja altura é um λx e cuja a tensão admissível aqui é um αFCD. Esse αFCD geralmente 0,85 para concretos com FCK menores do que 50 e o lambda 0,8 para concretos também menores com FCK menores do que 50. Então, quem é a área da seção? A área da seção seria o BW, a largura, vezes a altura. Então, BW vezes λx. Quem seria a tensão atuante? Alfa FCD. Então, vem a área vezes tensão. Multiplicando por essa distância, nós temos essa força atuante num ponto central aqui, num centroide aqui. Ela, se aqui é 0,8, nós temos que essa distância vai ser o D, essa distância aqui D, menos metade do λx. Se o λx é 0,8, aqui seria 0,4. Então, nós temos essa expressão aqui para o braço de alavanca, para o valor de Z. Então, força vezes distância é igual a força vezes distância Z aqui. Então, essa aqui nós temos o equilíbrio de forças e aqui nós temos o equilíbrio de momentos. O somatório de forças é igual a zero. Somatório de forças é igual a zero. E aqui nós temos que o somatório de momentos também é igual a zero. Vamos lá, vou pegar essa primeira formulação do livrozinho do Roberto Schuster Carvalho, que eu vou até colocar a imagem aqui do lado, Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado. Vamos lá, se nós temos que esse é o momento aplicado, observe que eu substituí aqui o lambda por 0,8 e o alfa por 0,85. Obtive essa expressão. Se eu subtraio MD aqui igual a zero, isso é uma equação e se torna uma equação de segundo grau para x, em que x é a solução de uma equação. Resolvendo essa equação por Bhaskara, nós temos a formatação do delta, etc. Nós temos que o x é dado por esse valor aqui, já calculado. Nós podemos encontrar o valor de x e com o valor de x conhecido, nós vamos determinar o seguinte. Nós vamos determinar qual o domínio de dimensionamento em que o x está inserido. Que é determinado o valor de x, nós vamos descobrir
se essa expressão aqui nos coloca no domínio 2, no domínio 3 ou no domínio 4. No domínio 4, a gente tenta evitar, porque o domínio 4 é onde vai ter uma ruptura brusca. Observe que, quando nós estamos nos domínios 2 e 3, nós estamos trabalhando com aço escoando. Nós estamos trabalhando com F S igual a FYD. Nós estamos usando o máximo do aço, mas principalmente nós estamos trabalhando com a ruptura e o escoamento do aço. Ela tem aviso prévio antes da ruptura. A gente tenta evitar o domínio 4, porque no domínio 4 a gente tem uma ruptura brusca. A gente não tem um aço escoando, em contrapartida a gente tem o concreto na sua deformação máxima. Então, o que é que a norma faz para facilitar isso, para melhorar isso? Ela impõe um limite para o QC aqui, para o valor o QC aqui é dado por x sobre d. Quanto mais próximo do domínio 4, mais perto de uma ruptura frágil nós teríamos. Então, a gente tenta afastar disso, limitando esse QC a 0,45. Se o QC limite for maior, se o QC x sobre d for maior do que 0,45, a gente vai trabalhar com armadura dupla, e aí é um outro processo de dimensionamento para determinar a compressão nas armaduras negativas. Para o caso convencional, as armaduras positivas estão sendo tracionadas e a gente está trabalhando nos domínios 2 ou 3. E aí vai depender da posição do X. Para trabalhar no domínio 2 ou 3, nós temos essa limitação, que nós determinando o valor de X, a gente determina qual domínio. Sabendo qual domínio que nós estamos, nós partimos para a determinação em seguida do AS necessário. Esse é o processo de dimensionamento apresentado no livro do Chus-Carvalho, que é o Cálculo e Detalhamento de Estruturas Visuais de Concreto Armado. Uma outra formulação, que ela é um pouco menos didática, mas eu acho ela muito mais prática em si, é do livro do Curso de Concreto Armado, do José Milton de Araújo. Vou colocar a figurinha aqui também. Eu gosto muito de trabalhar com essa formulação. Nós temos o mesmo processamento matemático aqui, ele é análogo. Equilíbrio de forças, equilíbrio de momentos, nós conseguimos escrever quem é a força no concreto, qual o braço de alavanca, e nós chegamos à mesma equação. Só que aqui, o autor ele faz uma simplificação. O autor faz a simplificação, ele já implementa o valor de Xi, x sobre d, e escreve o chamado momento reduzido. O momento reduzido, o μ, ele é essa expressão, md dividido por bd quadrado vezes 0,85 FCD. Esse 0,85 aqui é do alfa, que nós já falamos. Resolvendo essa equação, se nós estamos transformando x em Xi, é uma equação de segundo grau que vai dar um resultado em Xi, e o Xi é dado por essa expressão, 1,25 multiplicado por 1 menos 1 raiz de 1 menos 2μ. E aí vamos trabalhar com isso aqui. O μ é o momento reduzido. Essa formulação se torna mais simples da seguinte forma. Como que Xi ele fica limitado, se nós transformarmos o Xi nessa expressão, se nós transformarmos o Xi em Xi limite em 0,45, a gente vai achar o valor do milimite. No limite, quando que se for 0,45, quanto se corresponde ao momento reduzido? Então, o que é que nós fazemos? Nós calculamos o μ. Se o valor de μ é inferior a 0,2952, nós estamos trabalhando ali nos domínios 2 ou 3, então a gente está afastado do domínio 4. Nós conhecemos o F, a tensão atuante no aço, que vai ser igual ao FYD, o aço está escoando, a gente está trabalhando com armadura simples. E a área de aço da armadura simples seria exatamente a força, que é igual à força no concreto, dividido pela tensão atuante no aço. Então, o processo de cálculo se torna mais simples em calcular o momento reduzido, depois calcular o que, se o μ for menor do que o μ limite, a gente vai usar o valor de Xi, com o valor de Xi a gente calcula a área de aço. O processo é um pouco mais simples do que quando no processo do Roberto Chus-Carvalho. E eu prefiro muito usar
esse processo. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar alguns exercícios aplicados a isso. Obrigado.